Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje, tirado de São Mateus, capítulo 14, versículos do 13 ao 21, vem trazer para nós dois fatos importantes. O primeiro é Jesus que se afasta da multidão após saber a morte de João Batista. Com certeza Jesus, sendo 100% Deus e 100% homem, Jesus passa pelo luto, né? Ou seja, eu não diria uma tristeza como nós sentimos, porque a morte perante nosso Senhor Jesus Cristo, ela não o afeta como afeta cada um de nós. Mas assim como diante do túmulo de Lázaro é dito que Jesus chorou porque Jesus o amava de maneira tal a ponto de derramar suas lágrimas, como vai dizer os judeus que estavam ali ao derredor do túmulo de Lázaro, vão dizer que ao verem Jesus chorar, São João revela para nós, dizendo que os judeus comentavam entre si, dizendo ver o quanto ele o amava. E Jesus também chora por Jerusalém. Jesus vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, como eu quis muitas vezes te recolher debaixo das minhas asas, como a galinha recolhe os seus pintinhos debaixo de suas asas. E Jesus chora diante daquela cidade que não quis acolher a ele como sendo o Messias. E não porque Jesus se entristecesse no sentido que nós nos entristecemos, mas de alguma forma, Jesus sendo 100% homem e também 100% Deus, Jesus chora. E aqui é demonstrado no versículo 13, veja o que diz a respeito da ação, da atitude de Jesus ao saber da morte de São João Batista. Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Então, ele foi para um lugar deserto e afastado. Com certeza, pensar, ou entristecido pela morte do seu primo, É dito: a tua prima Isabel também está grávida, Aquela que era considerada estéril. Então, o primo de Jesus, João Batista, ao morrer, ao ser morto, Jesus com certeza chorou a morte de João Batista. Isso demonstra a compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo Deus, claro, mas também sendo homem, demonstra essa, vamos dizer assim, compaixão, misericórdia e uma certa espécie de tristeza, não semelhante à nossa, porque nós sofremos tudo isso por causa do pecado, mas uma certa espécie de tristeza que Jesus sente diante da notícia da morte de João. Uma tristeza não segundo o mundo, não segundo a carne, mas segundo Deus. A segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 10, vai dizer que existem duas espécies de tristeza. Uma que é a tristeza segundo o mundo, que muitas vezes é a que nós sentimos, e outra é a tristeza segundo Deus, e que gera salvação, que gera vida. Com certeza, essa tristeza aí é da morte de São João Batista. E o outro ponto do Evangelho de hoje é que Jesus, indo para esse lugar deserto, quando ele chega, no local que ele desejava chegar, ele encontra uma multidão que seguiram Jesus e chegaram ao destino que Jesus iria. E ao sair da barca, Jesus viu essa grande multidão e encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Então Jesus tem compaixão de nós e nos cura, nos toca com sua mão e nos cura. Então que nós possamos ter essa certeza, essa convicção de que Jesus olha para a multidão, para o mundo inteiro hoje, que anda como ovelha sem pastor, e Jesus se compadece de cada um de nós e nos cura. Basta nós crermos, basta nós termos fé. Ele diz a Marta: quem crê verá a glória de Deus. Ao entardecer, depois que Jesus fez curas, ensinou essa multidão, ao entardecer os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. E aqui os discípulos, olhando somente para as circunstâncias humanas, olhando somente para a situação, como é que eu posso dizer, momentânea, e principalmente a questão financeira ou a questão
de provisões que eles tinham, eles disseram, olha, os discípulos responderam, só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Né? Tem uma outra passagem que eles vão até dizer, né, no Evangelho de São João, o que é isso para tanta gente? Jesus disse, trazei-os aqui, tragam os 5 pães e os 2 peixes aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Então, em seguida, partiu os pães e os deu aos seus discípulos. O mesmo os discípulos os distribuíram às multidões. E aí todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios, ou seja, representando a totalidade. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, meus amados irmãos, o Senhor providencia para nós o nosso alimento diário. Por isso Jesus nos ensinou a rezar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então ele supre as nossas necessidades. No Pai Nosso existem 7 petições, ou 7 pedidos. E dentro desses 7 pedidos, que denota também a plenitude, a perfeição, também está ali prefigurado os 7 sacramentos, ou seja, tudo que nós precisamos de provisões para a nossa vida espiritual, a igreja tem ali nos seus 7 sacramentos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. E é suficiente para nós comermos e ainda sobrar para outras pessoas, sobrar para outros povos, para outras nações, mesmo que seja uma grande multidão, sem contar mulheres e crianças, eles estão dizendo aqui, sem colocar a quantidade de pessoas que comeram a mais do que o que foi contado. Então que nós possamos pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo a graça de que nós percebamos que Ele é misericordioso. Ele tem compaixão de quem Ele ama, como Ele teve de Lázaro, como Ele teve de São João Batista, como Ele teve até mesmo da cidade de Jerusalém, que virou as costas para Ele. E também saber que Ele cura as nossas feridas e que Ele nos providencia o sustento, o pão nosso de cada dia. E melhor, não faltará, ao contrário, sobrará depois de nós ficarmos saciados, satisfeitos. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.